Em meio aos vastos campos de Tecoa, uma pequena aldeia do reino de Judá, vivia um homem simples, cujo cotidiano era marcado pelo cheiro de ovelhas e figueiras. Seu nome era Amós. Não era um sacerdote, nem um erudito das escrituras, muito menos um nobre da corte. Ele era um pastor de rebanhos e cultivador de sicômoros, um homem da terra, com mãos calejadas e pés acostumados a pisar em chão árido. Ele era, na sua própria definição, nem profeta, nem filho de profeta, mas o chamado de Deus o tirou de sua rotina para uma missão grandiosa e perigosa. Deus o escolheu para ser a sua voz em um tempo de grande prosperidade e, paradoxalmente, de grande decadência moral. Era o reinado de Jeroboão II, em Israel, o reino do norte. As fronteiras se expandiam, o comércio prosperava e a riqueza fluía para as grandes cidades como Samaria. No entanto, debaixo dessa fachada de sucesso, a injustiça social e a corrupção corroíam a sociedade. Os ricos oprimiam os pobres, os juízes vendiam sentenças e a religião se tornava um mero ritual vazio, desprovido de amor e compaixão. A voz de Amós, antes silenciada pelo som de seu cajado, tornou-se o rugido de um leão. Ele não falava de paz e conforto, mas de juízo e retidão. Sua mensagem era direta e, para muitos, insuportável. Ele andou pelo reino, de cidade em cidade, com a coragem de quem não tem nada a perder e a convicção de quem carrega uma verdade divina. A ira de Deus sobre as nações. A profecia de Amós começou de forma surpreendente. Ele não atacou Israel de imediato. Em vez disso, ele virou sua atenção para as nações vizinhas, uma por uma, descrevendo a ira de Deus sobre elas. Ele falou de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amon e de Moabe. Cada nação tinha seu próprio pecado, crueldade, traição e violência. Era uma estratégia inteligente. Ao condenar os inimigos de Israel, Amós conquistava a atenção de seu público, mas a cada condenação, o cerco se fechava. A tensão aumentava à medida que ele se aproximava de seu próprio povo. E então, o golpe final. A voz de Amós, que antes rugia contra os estrangeiros, virou-se para Israel. Por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo. A voz ecoou, forte e clara. Ele acusou o povo de vender o justo por dinheiro, de oprimir o pobre, de se deitar ao lado de altares pagãos e de beber vinho que era resultado da extorsão. A mensagem era um espelho, e o que Israel viu nele não era a imagem de um povo escolhido, mas a de uma nação desorientada, com o coração endurecido pela prosperidade. A opulência de suas casas, os banquetes e a música de suas festas eram construídos sobre a miséria dos mais fracos. A luta contra o vazio da religião. Amós não se calava diante do vazio da religião. Ele via o povo frequentando os santuários de Betel e Gilgal, oferecendo sacrifícios e orações, mas essas ações eram desprovidas de justiça. Ele os confrontou com a pergunta divina: odeio, desprezo as vossas festas religiosas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei. Mas corra a justiça como um rio e a retidão como um ribeiro perene. Essa é talvez a essência da mensagem de Amós. A religião sem justiça social é um ritual vazio, uma casca sem anós. Deus não se interessa por sacrifícios se o coração da pessoa que os oferece é injusto e egoísta. Ele queria um povo que demonstrasse sua fé através da maneira como tratava os outros, especialmente os vulneráveis. As profecias de Amós se manifestavam não apenas em palavras, mas em visões vívidas que ilustravam o destino iminente de Israel. Como um artista que usa cores fortes, Deus pintava quadros de juízo para o profeta. A primeira visão foi de um enxame de gafanhotos vorazes, devorando a colheita em seu momento mais crucial, simbolizando a destruição econômica que se aproximava. Em seguida, ele viu um fogo consumidor, uma calamidade tão intensa que ameaçava engolir até o grande abismo, mostrando que a punição seria completa e inescapável. A visão mais poderosa, no entanto, foi a da linha de prumo. Uma ferramenta simples, usada por pedreiros para garantir que uma parede fosse perfeitamente reta, tornou-se nas mãos de Deus o símbolo de um julgamento moral. Israel, a nação escolhida, seria medida por essa linha de prumo. A triste realidade é que o povo estava torto, distorcido pela injustiça e pela opressão. A nação não estava alinhada com os princípios divinos, e por isso seria derrubada.
Essa mensagem, carregada de juízo e de um chamado à retidão, inevitavelmente chocou-se com o poder. O sacerdote Amazias, o líder religioso de Betel, uma das cidades mais importantes do reino, não podia tolerar a presença de Amós. Acostumado ao conforto de sua posição, Amazias viu no pastor de Tecoa uma ameaça direta ao seu estilo de vida e ao status quo de prosperidade vazia. Ele enviou uma mensagem ao rei Jeroboão, acusando Amós de traição. Amós está tramando uma conspiração contra o rei no coração de Israel. A terra não pode suportar as palavras dele. O confronto não terminou ali. Amazias, arrogante e impaciente, ordenou diretamente a Amós que partisse. Vai-te, vidente. Foge para a terra de Judá. Lá você pode viver, comer e profetizar. Mas em Betel, nunca mais profetize, porque este é o santuário do rei, a casa de oração da nação. Amazias queria que Amós voltasse para sua terra e parasse de incomodar a elite com sua mensagem incômoda de juízo e justiça social. A resposta de Amós a esse ataque foi o momento mais marcante de sua história. Um ato de coragem e humildade que ecoa até hoje. Sem se intimidar, ele olhou para o sacerdote e declarou: Eu não era profeta por ofício, nem fui treinado para ser um. Eu era apenas um pastor e um cultivador de figos. Mas o Senhor me tirou do meu rebanho e me disse: Vá e profetize ao meu povo Israel. Amós não precisava da permissão de Amazias ou do rei. Ele tinha o chamado de Deus, e isso era mais do que suficiente para ele cumprir sua missão. O legado de um pastor profeta. Amós, o pastor de Tecoa, cumpriu sua missão. Ele entregou a mensagem, mesmo sabendo que ela seria impopular e que o colocaria em perigo. Ele voltou para sua terra, mas sua profecia permaneceu. O livro de Amós é um testemunho de seu caráter e de sua coragem, um lembrete eterno de que a verdadeira fé se manifesta na justiça, na compaixão e na retidão. As profecias de Amós se cumpriram e o reino de Israel foi destruído, mas a sua mensagem não se perdeu. Ela nos convida, hoje, a olhar para dentro de nós mesmos, para as nossas sociedades e para as nossas crenças. Ela nos questiona se nossa fé é real ou se é apenas um ritual vazio. A voz do pastor, que um dia rugiu nas colinas de Israel, continua a nos desafiar. Estamos construindo um mundo de justiça e equidade? Ou estamos, como os antigos israelitas, prosperando às custas dos outros, ignorando a voz que clama por justiça? Amós nos lembra que a verdadeira religião não está em templos de pedra, mas em um coração que se preocupa com o próximo. A história do profeta Amós não é apenas sobre o passado. É um chamado para o presente, um lembrete de que a voz da justiça nunca deve ser silenciada. Se você gostou desta mensagem, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Assim, você ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais corações.